E aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 3h15 da tarde do dia 24 de maio de 2022. Aqui na Hoje, rádio, recebendo a Amélia Albuquerque, que é pedagoga, especialista em gestão de pessoas, psicopedagoga e educação das emoções. Tem várias especializações que a gente vai conversar aí bastante, mas para conversarmos aqui um pouco hoje, nós temos o João Lucas, e aí, pessoal? Eu e Amanda Capalbo e Pedro Linhares. Primeiramente, seja muito bem-vindo a esse espaço. A Casa de Vovó Dedé fica muito feliz de te acolher aqui hoje. A gente está extremamente feliz, sabe? Honrado de estar com a senhora aqui para conversarmos sobre todos esses aspectos. Mas conta um pouco como está sendo essa visita, conhecer o espaço, ele é novo, como foi? Não, assim, eu já conheci o espaço, né? Aqui é a Casa de Vovó Dedé, eu tinha feito uma visita faz, assim, algum tempo porque o Lessa esteve lá na editora, né? Eu trabalho na editora IMEP, e ele esteve lá e falou aqui da casa da Vovó Dedé, e a gente veio aqui conhecer. Isso já está com uns 4 anos Sim. que eu tinha vindo aqui, já faz algum tempo. Eu fiquei muito impressionada com a estrutura da casa, com o trabalho que é desenvolvido aqui e, sobretudo, com o amor. O amor que a gente sente presente nas pessoas e aí, por consequência, no ambiente como um todo. Né? E aí aconteceu que eu troquei uns zaps aqui com o Lessa e ele ficava sempre me mandando as coisas aqui da casa, de tudo que acontece aqui, porque aqui acontece coisa pra caramba. Eu, inclusive, fico pensando quantas pessoas em Fortaleza desconhecem inteiramente o que acontece aqui, não é? E é um desconhecimento que eu acho que é como uma cegueira, sabe? E ele começou a me mandar e então eu no domingo, agora, eu respondi para ele assim que dei os parabéns, porque eu achei tudo tão bacana, sabe? Tudo tão bem articulado. E vocês, jovens aqui, fazendo um trabalho tão bonito. E então eu dei os parabéns e, de repente, veio o convite. Ele disse, não quer ir, né? Terça-feira agora. E ele agora, né? Então, a gente chegou aqui, a gente já começou a conversar e a gente já sentiu, assim, uma sintonia muito grande. Então, muito feliz, viu, de estar aqui, Amélia, aprendendo. Você atua como coordenadora pedagógica, né, da editora IMEP, também autora de livros infantis, didáticos, e a parte da criança, a gente pegando lá o comecinho, enfim, dessa sua profissão, dessa sua formação, que é com a criança mesmo. Conta um pouco pra gente qual a importância de trabalhar esse lado da infância, esse lado do começo da vida. Pois é, então, assim, eu sempre digo que sou professora. Tá? E que eu não estou professora, porque existe uma diferença entre ser e estar. Às vezes, a gente está numa determinada ocupação ou num determinado local, mas quando eu digo sou, é algo que é inerente a mim. Para mim, é como se eu sempre estivesse querendo fazer as pessoas aprenderem alguma coisa. E isso é inerente em mim. Mas eu tive a felicidade de começar como educadora infantil. Eu comecei com 16 anos de idade, ainda fazendo o curso normal, e dando aula a crianças de 5 anos. Então, assim, a infância é o tempo mais precioso das nossas vidas. Tudo que acontece de significativo na estrutura da nossa personalidade, do nosso eu, acontece até os 7 anos de idade. Os pais precisavam estar muito conscientes disso, que o que ele tem que fazer pelo filho, não é que ele não vai fazer, ele vai fazer o resto da vida, mas aquilo que você semeia numa criança até 7 anos, ela vai guardar. Tanto é que, quando a pessoa é acometida do Alzheimer, a última coisa que ele esquece é a infância. Ele esquece a memória, ele começa esquecendo as coisas recentes, as coisas do dia a dia, do cotidiano. Mas a memória, aquela memória antiga dos primeiros anos, ela fica. E existem coisas
que nossos pais ou avós ou alguém adulto, a professora é muito importante, a escola é muito importante, que se torna muitas vezes nas nossas vidas crenças limitantes, limitadoras. Muitas vezes você não consegue voar, você quer voar e não voa, porque alguém lhe disse, quando você era muito pequeno, esse menino não vai dar certo. Sim. E por quê, Amélia? Qual foi o impulso que trouxe a pedagogia como uma vontade, essa vontade de lidar com a criança? Pois é, isso tem uma história de vida minha. Eu estava no 8º ano, tinha que me decidir se no ano seguinte eu ia para o curso científico. Nessa época não era ensino médio, tinha o curso científico e tinha o curso normal. E eu estava numa sala, nós éramos 35 mulheres, era um colégio só de mulheres, uma coisa que já não existe mais, né? Na minha época existia. E então chegou a professora da alfabetização na porta da sala e perguntou: quem gosta de crianças? Aí as 35 levantaram a mão. Aí ela disse: quem quer vir dar aula hoje à tarde na minha turma? Aí eu levantei a mão e ninguém mais levantou. Então, ela me chamou e eu vim dar aula à tarde na turma dela. E eu me encantei. Assim, ela me deu um planejamento, eu olhei, achei que era a coisa mais fácil do mundo. Em meia hora, eu tinha cumprido todo o planejamento que ela tinha me dado e o tempo tinha acabado. E tinha a hora do recreio, e eu tinha que ficar com aquelas 25 crianças até a hora do recreio. Eu não tinha mais nada para fazer com elas. Então, eu gostava muito de ler, sempre gostei muito de ler. Sempre li muito, e li muita história de fada. Eu tinha um repertório de histórias infantis incalculável. Aí, quando eu me vi ali naquela situação, sem saber o que fazer com aquelas 25 crianças, uma luz acendeu na minha cabeça e eu perguntei: vocês gostam de histórias? E elas responderam em coro: gostamos. Aí eu disse: eu vou contar uma história. E comecei a contar. E eu contei histórias até a hora do recreio. E elas nem se mexiam na cara, nem paravam de olhar para mim. E eu achei aquilo tão bom que eu pensei, eu saí naquele dia daquela sala de aula dizendo: eu vou ser professora. Então, a sala de aula ela te trouxe tanto o desejo de ser professora, quanto de escrever livros infantis? Como foi? Pois é, eu escrevi, acho que a minha primeira história, essa história está guardada. Eu tinha uma aluna que ela era muito engraçada, a Maria das Graças, né? E ela gostava de contar piada. Ela tinha 5 anos, ela contava umas piadas que ninguém achava graça, só eu. Porque as outras crianças não entendiam a piada, Sim. né? E eu achava ela engraçada. E ela levava para a escola um urso todo azul, que ela chamava urso todo de azul. E ela queria ficar agarrada com esse urso a aula inteira. Então, ela tinha que fazer outras coisas. Eu dizia: olha, eu vou guardar seu urso aqui em cima do armário. Aí, de vez em quando, ela olhava assim para o urso e dizia: tia Melinha, eu acho que ele está muito solitário aí em cima desse armário. Então, ela fazia umas coisas, eu achava muito engraçado. E, por conta disso, eu escrevi uma história chamada Todo de Azul. Certo? Mas antes, no tempo mesmo de aluna, eu sempre gostei de escrever. E eu observava as coisas, e as professoras de português passavam umas redações, e às vezes elas passavam uma redação assim de tema livre. E eu me lembro que uma vez, eu às vezes ficava, tipo assim, observando as formigas. Eu pequena, eu ia para o quintal de casa e ficava olhando as formigas. Então, uma vez eu escrevi uma redação sobre a vida das formigas. Assim, acho que as coisas do cotidiano me inspiravam. Mas, uma vez também, uma professora passou uma redação assim que o mal se paga com o bem. Sim. Então,
e que a gente tinha que escrever uma história, era tema livre. Quando ela voltou, no outro dia, com as redações, ela disse assim, onde foi que você leu aquela história que você escreveu ontem? Aí eu disse, não, eu não li em lugar nenhum, não. Fui eu que pensei na história. E aí ela me chamou para ler a redação para as minhas colegas. E aí também foi essa sensação de eu ler um texto e elas ficarem ouvindo. Né? Elas tinham 9 anos, como eu. E era a história de um gato mau e de um ratinho poeta. Ele vivia na escola e ele escrevia poesia. E o gato era mau, assim, perseguia o ratinho, sabe? Fazia bullying com o ratinho, perseguia. Sim. Nesse tempo ninguém sabia dessa palavra, mas ele perseguia o ratinho, né? E ele tinha um pouco de inveja, porque o ratinho era nota 10 e ele fazia nada, né? Mas aí apareceu uma gatinha na escola e ele se apaixonou pela gatinha. E a gatinha gostava muito de ler. E ele queria conquistar a gatinha. Então, ele foi pedir o ratinho poeta para o ratinho fazer uma poesia para ele conquistar a gatinha. E aí o ratinho pensou, não faço isso, mas quem sabe, se ele se apaixonar mesmo por ela e der certo, ele deixa de ser mau, vai ser bom. Então, ele fez o poema e ele conquistou a gatinha. Então, a história foi essa. Inclusive, tem um livro dele que eu vi, né? Alguma coisa, Animais Apaixonados. Esse é o livro? Esse é o livro. Aí, assim, muitos anos depois, eu já agora na editora, aí claro que agora é uma novela. Quer dizer, ele se transformou numa história muito maior, né? Porque é uma novela, assim, tem uns capítulos. É pequeno, mas é uma novela. Isso, né? Foi com que idade? Essa história original que eu contei para vocês, eu tinha 9 anos. Mas esse livro, O Bichos Apaixonados, eu já escrevi na editora IMEP, né? E assim, esse livro já foi lido por jovens, assim, alunos de 5º ano, principalmente, né, para 5º ano. Foi em 2010. Quer dizer, eu não sei se que edição é essa aqui, mas aqui eu tenho uma edição de 2010, não é? Do livro. Mas porque lá na editora a gente tem um projeto chamado Nas Ondas da Leitura, que é um projeto que é desenvolvido em escolas públicas, que os alunos leem os livros e eles, a partir da leitura, eles transformam essa literatura em outras linguagens. Eles fazem teatro, eles dançam, eles cantam, eles inventam canções, eles fazem entrevistas, assim como vocês fazem aqui. Eu já fui entrevistada, mesmo no tempo da pandemia, teve uma escola lá do Rio Grande do Norte que a professora trabalhou esse livro no tempo da pandemia. E os alunos me entrevistaram sobre o livro, né? Sobre a história do livro. Sim. Só que aqui agora a história é muito mais complexa, tem mais personagens, acontecem mais coisas. Assim. A gente vê você trazendo uma temática muito criativa com apenas 9 anos de idade. E o que me chama a atenção é nesses seus longos anos aí de trajetória com a criança. Essa coisa da criatividade para a criança é instintiva ou teve uma diferença na sua formação infantil? Olha, as crianças, elas consideram tudo possível. E, portanto, elas são criativas. Porque, com o tempo... E é muito interessante. Quando você trabalha com a criança pequena, por exemplo, quando você vai para a educação infantil, se você disser, quem quer vir, você nem completa a frase, porque todo mundo quer ir. Instintivo que é isso, a não ser, claro, existem sempre aquelas crianças que são mais tímidas, que chegam, que têm dificuldade de falar, isso acontece. Mas, de modo geral, a criança pequena, ela se lança para fazer as coisas. Mas depois ela vai sendo silenciada e se silenciando também. Então, você chega, por exemplo, numa sala de 4º e 5º, quase ninguém quer
quer, às vezes, fazer as coisas, Sim, né? sim. Acho que o projeto, por exemplo, esse projeto que a gente tem, uma coisa que eu acho bonita é abrir a possibilidade de... Não, você pensa que você pode pensar por você. Porque a criatividade é uma forma diferente de ver uma coisa. Por exemplo, a gente tem na editora um livro que se chama E Se? Esse livro, o autor, ele propõe aquelas brincadeiras mesmo, que são brincadeiras para desenvolver a criatividade. Se isso não fosse uma garrafa de água, o que isso aqui poderia ser? E aí você imaginar novos usos para uma coisa. Então, quando você trabalha com a criança nessa perspectiva de possibilitar ela novos usos, novas formas, quando você não limita, né? Tem até uma história clássica de formação de professores, que a professora diz, desenhe uma margarida. E aí ela faz a margarida no quadro, e aí todos os alunos têm que desenhar uma margarida igual a ela. Isso é assassinar a criatividade infantil, né? Mas quando você diz, desenha o gato, e o menino desenha um gato roxo, o menino desenha um gato vermelho, mas é o gato dele. O gato dele é vermelho, ele tem... Né? Então, a criança tem essas coisas. Uma vez, uma professora me contou uma história que ela pediu às crianças para desenharem um gato. Desenhe um gato. Então, daqui a pouco, chegou uma criança com uma folha de papel, entregou a ela, e na folha de papel tinha, assim, só uns traços, assim, riscado o papel, né? Assim. Aí ela olhou assim e disse para a criança, cadê o gato? Aí a criança disse, a senhora não está vendo? Olha os olhinhos dele aqui dentro do capim. Então, os traços que ela tinha feito era o capim. Sim. E tinha 2 pontinhos lá, que eram os olhos do gato. Então, era o gato dela. E é muito importante, no mundo que a gente vive, a gente desenvolver isso, essa criatividade, essa possibilidade de fazer o novo de novo. Sim. E sobre esse livro que você acabou de mostrar aí, que é inspirado num poema que você escreveu quando criança, quando veio a necessidade de resgatar essas escrituras que você escreveu quando criança? E eu tenho outra dúvida sobre, essa foi a única coisa que você pegou quando você era criança, trouxe para o agora, e transformou uma coisa maior? Assim, de livro publicado é esse, tá? Agora, assim, tem aqui uma história, um livro que eu fiz, que se chama O Poder da Palavra, tá? Esse livro me levou para o trabalho atual que eu estou, que é a editora IMEP, tá? Ou IMEF, como quiserem chamar, né? Assim, essa é uma história, na verdade, da tradição popular. Muitos autores, eles bebem na tradição oral, histórias da tradição oral, e fazem recontos. A partir de uma ideia, né, da tradição oral, você pode trazer e fazer um reconto. Então, essa história, ela me levou para a editora. É muito interessante. Eu estava mudando de trabalho, eu estava querendo outra coisa na minha vida, né? E de repente, eu fui fazer uma formação em educação das emoções. E nessa formação, eu contei uma história. Que é essa história, o poder da palavra, a história da tradição oral. Essa história, quando eu contei nesse curso, nessa formação de educação das emoções, a dona da editora, ela estava organizando ainda a empresa, ela me escutou contando essa história e ela me chamou para trabalhar com ela. Quer dizer, assim, uma coisa que eu quero dizer é que é o poder da oportunidade. A gente nunca sabe quando uma oportunidade vai surgir na sua vida. A gente tem que ter sonhos
entregar os nossos sonhos ao universo, a Deus, entregar os nossos sonhos a Deus e viver. E naquela hora, que eu contei aquela história, eu não sabia que ela estava lá, que ela estava ouvindo, que ela estava montando uma empresa, que ela estava atrás de uma pessoa. E essa história, quando eu terminei de contar e fui beber água, ela se aproximou de mim e começou a falar comigo. Olha, gostei dessa história, eu acredito nisso, eu acredito no poder da palavra, eu acredito que a palavra transforma, que a palavra tem força, que ela é uma energia, né? E eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar comigo, e eu gostei muito de você, eu quero que você vá trabalhar comigo. E eu vou. Aí começou a dizer as coisas que ela ia fazer, e era tanta coisa, e era tão impressionante a força dela, do querer dela, né? E eu fui, e depois, uma vez, a gente estava fazendo um trabalho em Alagoas, né? Lá com as professoras de Alagoas. E eu contei a história da tradição oral. E quando eu terminei de contar, ela chegou perto de mim e disse: conta de novo, que eu vou gravar. E aí uma pessoa estava perto de mim e disse: Amelinha, escreva essa história. Eu disse: mas para escrever, eu vou mudar. E essa pessoa ilustra. Eu disse: se eu escrever, você faz a ilustração, porque a ilustração dela é em bordado. Aí ela disse: faço. Né? Eu disse: pois então eu vou escrever. Então, é um livro, ele foi bordado, a história. Legal. Tá? E ele foi bordado. Que lindo. Tá? E aí depois a gente edita, né? Fotografa o bordado e edita. Então, assim, é a história, né? Então ele Tudo são as histórias. Na minha pergunta anterior, eu falei, a gente ouviu um pouco essa questão da limitação da criatividade infantil. Mas eu queria saber, como que a gente pode driblar isso? Como é que a gente pode deixar a criatividade da criança fluir? Bom, eu acho que é muito importante deixar, por exemplo, a criança fazer perguntas. É natural da criança fazer perguntas até os 7 anos de idade. Às vezes, pergunta de criança é difícil responder. As crianças, elas fazem perguntas que, às vezes, os adultos se enrolam para responder, né? E talvez por isso, muitos pais tolhem os filhos de fazer perguntas, sabe? Assim, não é por mal, mas... uma vez eu estava na fila do supermercado e tinha uma garotinha com a mãe no carrinho, e ela olhava para o carrinho e tudo que ela via no carrinho, ela fazia uma pergunta para a mãe. E a mãe começou a brigar com ela e mandou ela calar a boca. Pare de fazer perguntas. Então, eu disse para a mãe dela assim: você sabia que o cérebro dela fabrica uma substância chamada mielina, que só é fabricada pelo cérebro até os 7 anos de idade, e que essa substância ativa esse processo de fazer perguntas? Se você manda ela se calar, vai chegar um dia que você vai dizer: faça uma pergunta, e ela não vai fazer pergunta nenhuma. Então, assim, eu acho aquilo que eu disse, eu acho que é importante, por exemplo, que a criança leia e que seja permitida a ela contar aquela história, mudar o final da história, mudar o início da história, colocar um novo personagem dentro da história, sabe? E pensar na roupa do personagem, pensar numa profissão para ele. Então, quando você vai se permitindo, né, pensar as coisas de outra maneira, inclusive pensar o oposto da coisa. Bom, eu não gosto de leite, mas você gosta. E aí ser capaz de dialogar com o outro. Por que você gosta de leite? E ouvir o outro dizendo do que ele gosta e aceitando que o gostar dele é diferente do seu. E isso tudo vai abrindo a mente. Sim. Né? Porque no mundo que a gente vive, olhe, hoje não se sabe quais são uma criança hoje que tem 5 anos, a gente não sabe que profissão
ela vai ter. Porque o mundo do trabalho está mudando absurdamente. E isso é uma coisa que ninguém vai poder dizer assim, eu não quero que seja assim, eu quero que seja diferente. Não é. Isso é um fator irreversível, a não ser que a Terra, que aconteça uma coisa que o mundo dê todo para trás de uma vez. Mas é uma coisa que veio para ficar. Então, a gente precisa muito hoje de profissionais criativos. Sim, pegando esse gancho do leite, uma coisa muito interessante que eu observo nessa literatura infantil é a presença de temas muito fortes e marcantes, temas realmente que a gente traria como muito adultos, como a questão da cooperação ali do gato, da necessidade do outro que o gatinho tem com o rato, o poder da palavra traz muito isso, mas como é pra Amélia trazer isso, sintetizar pra criança, trazer pra uma literatura infantil? Não, assim, quem escreve para criança, inclusive, às vezes até a pessoa acha que literatura infantil seria uma coisa menor, vamos dizer, em termos de... Mas a criança, ela é muito exigente. Ela é muito exigente. E ela é sincera. Se ela não gostar, por exemplo, do livro, se a gente perguntar, você gostou? Não gostei, não. Se ela não tiver gostado, ela diz na sua cara, assim, não gostei. Não, isso aqui eu achei esquisito. Isso e hoje em dia, cada vez mais, as crianças se afirmam, elas dizem o que elas pensam, o que elas sentem, não é? Mas, assim, na editora, eu tenho muitas vezes que ler livros de autores. Acontece muito, os livros, eles passam primeiro por mim. Né? A gente sabe que hoje, até antes de entrar aqui no programa, a gente estava conversando um pouco e falando sobre essa coisa da criança ser adulta, ser cobrada muitas vezes dela um comportamento adulto. Sim. Então, hoje existem temas que você precisa trabalhar na escola, como, por exemplo, as questões do meio ambiente, as questões do bullying. Existem questões que hoje... Aí a gente tem que ter muito cuidado para que continue sendo literatura. Porque, às vezes, eu recebo textos lá na editora que, um dia desse... Aí você tem que falar com muita delicadeza como autor, porque todo livro é um filho. Quando o autor traz o livro, claro que ele acha que o livro dele é ótimo, é maravilhoso. E é muito difícil você dizer a ele assim, olha, eu acho que não está bom. Né? Então, a gente tem que ter assim, cuidado. Mas... às vezes eu digo, olha, é bom trabalhar o tema do meio ambiente, mas o livro tem que ser literário, ele tem que ser encantado, a criança tem que se encantar. Não é um livro didático, eu também escrevo livros didáticos, mas um livro de literatura não é um livro didático, não pode ser chato, não pode ser aquela coisa que eu estou falando da camada de ozônio, não, sabe? Tem que ser literatura, tem que vir envolvido em algo que leve a criança a sonhar, que tenha perigo, que tenha fascínio, que tenha emoção. Precisa ter emoção, ela precisa se emocionar, ela precisa chorar. Um dia desse, eu recebi um livro de uma autora, e a gente acabou publicando, e ela disse assim para mim, você vai chorar quando você ler. E depois, ela me perguntou, e aí? Aí eu disse, eu chorei. Então, ela ficou feliz demais, porque eu disse que tinha chorado. Quer dizer, porque... era uma coisa que me mobilizou demais a história e me surpreendeu. Então, o livro, ele tem que surpreender, ele tem que ter essa característica do surpreendente, do inusitado, né? Sim. Do diferente. A literatura não direcionada ao público infantil, ela também pertence ao seu nicho ou não? Sim, embora a gente trabalhe... basicamente, na editora, a gente trabalha com crianças, né, com a educação infantil e o Fundamental 1 e 2. Então, é literatura infantil e infanto-juvenil. Mas, aqui e acolá, a gente faz, sim, livros que são para o universo adulto.
Inclusive, por exemplo, eu trouxe aqui esse livro. A bancada tá cheia de livros hoje. Pois é. Mas eu trouxe esse livro aqui, que se chama Carne e Alma, que é do poeta Rogaciano Leite. Esse livro, a gente vai estar esse ano, agora em julho, né, na Bienal Internacional do Livro, né, em São Paulo, que é a maior bienal da América Latina. E o tema que a gente vai trabalhar no stand vai ser exatamente inspirado nesse livro, né? O Rogaciano Leite foi um grande poeta mesmo, e se ele tivesse vivo, teria feito 100 anos, né? Então, esse livro foi o livro que ele publicou, né? O primeiro livro que ele publicou, né? E a gente... Esse livro aqui é uma quinta edição, né? É uma quinta edição. Na verdade, aqui o centenário dele foi em 2020, mas por conta da pandemia e das coisas que aconteceram, ele acabou que saindo mesmo essa edição agora, né? Sim. Então, a gente vai... A filha dele, a Helena, né? A Helena Roraima, que é a filha dele, foi quem... Assim, a editora entrou em contato com ela. E assim, os poemas dele são lindos, muito, muito bonitos. Sim. A necessidade de cessar essa curiosidade é da recordação de uma das últimas entrevistas da Clarice Lispector, em que, enfim, o entrevistador ele pergunta para ela se era mais difícil escrever para criança ou para o adulto. E eu acho que eu queria repassar essa pergunta para Amélia. É mais difícil escrever para criança ou para o adulto? Não, eu não... Eu volto a dizer aquilo que a criança é um público exigente e, às vezes, quem escreve para adulto não escreve para criança. Eu percebo isso. Às vezes, vai muita gente na editora que escreve para adulto, mas que tem grande dificuldade de chegar na linguagem infantil. Às vezes, também, uma pessoa que escreve para criança, ela gosta de escrever para criança e nem sempre ela escreve para adulto. Mas eu acho que a grande questão da literatura não é essa. Assim, o que é mais fácil ou o que é mais difícil. Eu acho que a grande questão é que, quando você escreve, você tem que se perguntar qual é o seu público. Sim. Essa é uma pergunta fundamental. Às vezes, um dia desse, uma pessoa me ligou e disse: olha, tem uma pessoa que escreveu um livro, ele está querendo umas opiniões, você pode ler o livro dele para dar uma opinião? Aí foi a primeira pergunta que eu fiz. Ele escreveu para que público? Aí ela disse: não, eu não sei. Ele escreveu a história de um cachorro. Então, eu li o livro, formidável esse livro, acho que ele vai lançar lá em São Paulo. Ele mora em São Paulo. Acho que vai lançar lá. Mas, assim, eu quero dizer que eu acho que a grande questão não é se escreve para criança ou para adulto, ao escrever uma história, você saber exatamente se você conta essa história, para quem você está contando essa história, se é para uma criança ou se é para um adulto. Acho que você, como autor, ter consciência dessa sua escrita, ela é muito importante. Agora, é muito difícil, porque aí o grande escritor, aquele que escreve mesmo, por exemplo, O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é uma obra-prima. É muito difícil você escrever O Pequeno Príncipe. Porque ele é um livro, é muito interessante. A Paula, que é uma filhada minha, eu descobri que ela ia ser leitora quando, aos 9 anos, ela chegou e me disse: estou lendo O Pequeno Príncipe. Aí eu olhei para ela e disse: que formidável. Naturalmente, eu sabia o que a motivou. Ela adorava contos de fada, histórias de príncipes e princesas. Ela ela escolheu o livro. Eu pensei: como ela escolheu? Escolheu pelo título, O Pequeno Príncipe. Ela achou que era uma história de um príncipe e tal. Então, ela tirou o livro da biblioteca da escola e levou para casa para ler. Então, eu disse a ela: que legal, esse livro você vai ler muitas vezes na sua vida. Você vai ler agora, que você tem 9 anos, vai ler aos 15, vai ler aos 30, aos 40, aos 50.
você vai ler esse livro muitas vezes. E cada vez que você lê, você vai ver um olhar. Então, escrever é muito interessante que também um grande autor infantil, ele consegue escrever uma história que toca no coração dos adultos. Exatamente essa pergunta que eu ia fazer, porque a gente vem falando muito da criança como leitor, mas a criança como escritor. Como se introduz isso na vida da criança para que ela vá explorar essa área no futuro? Pronto. Esse projeto que a gente tem na editora é um projeto, Nas Ondas da Leitura, ele é um projeto para despertar na criança a vontade de escrever. E aí, então, como é que a gente trabalha? Qual é a linha metodológica? É levar a família para a escola. Os avós, um vizinho, um morador antigo da comunidade. Por exemplo, em Chorozinho, uma vez, o livro deles, eles intitularam Do Outro Lado das Calçadas. Então, lá em Chorozinho, as pessoas ainda sentavam na calçada no fim da tarde. Então, os alunos começaram a sentar nas calçadas e escutar a história que as pessoas contavam nas calçadas. E, em cima dessa história que elas contavam nas calçadas, eles começaram a escrever as histórias deles. Então, isso é formidável, porque todo mundo só consegue escrever a sua própria história. De alguma forma, não existe possibilidade de você escrever outra história que não seja a sua. Porém, você pode escrever a sua história dando a ela um significado universal. Aí eu vou exemplificar. Quando eu era criança, eu li muitas histórias do Hans Christian Andersen, mas eu não conhecia a vida dele. E dessas histórias, eu era fascinada pelo Patinho Feio. Então, quando eu li a biografia dele, eu descobri uma coisa. A mãe dele foi mãe solteira. E morava no castelo do rei. E teve esse menino, e o menino ficou sendo criado lá no castelo do rei. Pobre. Sem que ninguém desse nada por ele. Sim. Mas ele teve acesso a ler, a estudos, e começou a escrever. E quando ele começou a escrever, as pessoas começaram a valorizá-lo. Então, quando ele entrava em qualquer lugar, as pessoas todas, até o rei, se levantava e se curvava diante dele, diante do talento dele. Sim. Porque as pessoas, elas se curvam diante do talento. Sim. O talento é uma coisa muito poderosa. Quando você tem um talento e você mostra o seu talento, as outras pessoas, elas ficam tomadas por aquela certeza e elas reconhecem isso. Às vezes tem inveja também e tentam boicotar, mas sim, ela reconhece. Sim. E então eu vi que o Patinho Feio era ele. Agora, se ele tivesse escrito assim, era uma vez um menino, filho de uma mãe solteira, talvez essa história não tivesse sido interessante, mas ele fez essa história simbólica. Ele encheu a história de símbolos. E, de repente, essa história, o Patinho Feio, não é a história dele, é a história de muitas pessoas. É a minha história, é a sua história, é a história de qualquer pessoa. Sim. Eu contei essa história na escola a inúmeras alunas. Contei a uma menina, por exemplo, que entrou na minha sala e me disse: minha mãe não gosta de mim. Ela gosta de todos os meus irmãos, mas ela não gosta de mim. E eu disse: conte a sua história para mim. E ela contou. E quando ela terminou de contar a história, eu disse: agora eu vou contar uma história para você. E eu contei a ela a história do Patinho Feio. E não disse mais nada, só contei a história. E ela foi embora. E saiu da escola nesse ano. E uns 4 ou 5 anos depois, eu entrei numa sala de ensino médio e fui dar as boas-vindas no início do ano. E tinha uma menina lá no fundo da sala que ela olhava para mim, olhava, e então
quando eu saí da sala, ela me acompanhou e disse: eu acho que a senhora não está me conhecendo, não é? Eu estudei aqui nessa escola faz alguns anos, mas a senhora agora vai lembrar de mim. Eu sou o Patinho Feio. E quero dizer à senhora que já virei um cisne. Uau. Bom, acho que dando um pouco de prosseguimento, outra coisa muito interessante dessa literatura, eu acho que principalmente infantil, a gente tem, enfim, todas, mas na infantil é muito forte, é a questão das ilustrações. Sim. Qual a importância das ilustrações dessa literatura? Sim. Inclusive, eu estive na Feira de Bolonha, na Itália, que é a maior feira de literatura infantil do mundo, né? E lá eu vi assim, os ilustradores num destaque imenso. O ilustrador infantil, ele é colocado no mesmo patamar do autor. Lá eu vi os ilustradores dando autógrafos nos livros, sabe? Porque, assim, para a criança e para ela despertar o gosto pela literatura e para a compreensão dela do texto, porque ela lê primeiro a imagem e depois ela lê o texto, né? E, então, a ilustração ela é muito poderosa. É muito poderosa. O adulto, depois de leitor, ele não precisa mais da ilustração, e eu acho até que eu, por exemplo, eu gosto de fazer a minha própria ilustração dentro da minha cabeça. Eu acho um pouco que... Por isso é que, assim, você lê um livro, depois você vai assistir o filme, aí você acha o filme horrível, porque você tem o seu filme que você já fez dentro da sua cabeça. Mas, na editora, a gente tem muitos livros de imagens. Esse livro aqui meu, eu acho que a ilustração aqui é do Bruno Brasil, eu acho que ele é o verdadeiro autor desse livro. Na verdade, eu só dei o argumento a ele e ele fez as ilustrações. Então, aqui, esse livro, a gente trabalha, por exemplo, no projeto, para que a criança, a partir das imagens, escreva a própria história dela. Quer dizer, ela olha as imagens do livro e assim, eu já vi esse livro ser trabalhado, por exemplo, numa escola em Caucaia, que a professora contou a versão dela da história, chamou uma avó para contar a versão dela, chamou a merendeira da escola para contar a versão dela, e depois cada criança contou a sua versão da história. Sim. Né? Então, assim, eu acho a ilustração essencial. Amélia, nós estamos vivendo um tempo de grandes avanços tecnológicos em que essa tecnologia está realmente tomando muitos espaços. E muitas vezes a criança está se rendendo a esses espaços tecnológicos. Como é que a gente pode fazer para lidar, para não perder a leitura física do livro, do papel, enfim, como a gente pode fazer? Pois é, eu acho que esse é muito um trabalho dos pais e da escola. É muito importante os pais estimularem desde cedo o amor pelos livros. Proporcionar que a criança vá a livrarias, infelizmente as livrarias fechando, né? Mas vá a bibliotecas, vá a locais onde a criança tem acesso fácil ao livro, a contadores de histórias, né? A escutar contação de história. E a escola também, né? A escola, o trabalho das professoras, eu acho que é muito importante. O professor como mediador de leitura, o professor despertando na criança, porque o livro, ele é muito fascinante, muito. E toda pessoa que gosta de ler, ela viaja, quantos lugares eu cheguei e eu tinha a sensação de já ter estado ali, de já conhecer aquele lugar, porque os livros já tinham me levado lá. Né? Então, quando você lê, você cresce muito, sua mente se amplia muito, você conhece as suas emoções. Quando você lê, quando você escreve, né? A Clarice Lispector, ela dizia, escrever sempre. Às vezes, uma só palavra é suficiente para salvar o seu próprio coração. Sim. Então, quando você ensina uma criança a gostar de ler, porque uma coisa é ensinar a ler, eu sempre digo,
quando converso com as professoras. Uma coisa é você ensinar a ler, e outra coisa é ensinar a gostar de ler. Se você ensinar a ler, ela vai ler de vez em quando precisar. Se você ensinar a gostar de ler, ela vai ler sempre. Sim. E se ela ler sempre, ela vai... Nada vai ter... O universo é sem fronteiras. Sim. Qual foi a maior consequência diante dessa longa trajetória da Amélia? Qual foi essa maior consequência, assim, pessoal, de trabalhar com criança? Olha, eu gosto muito da escola, gosto muito da criança e gosto muito disso que eu faço atualmente, que é trabalhar com a literatura junto à criança e vendo ela descobrir, às vezes, numa entrevista, por exemplo, sobre aquele meu livro, eles faziam perguntas que eu... Vala, e eu preciso reler o meu livro, porque eles estavam vendo coisas que eu nem... Às vezes você não se dá conta que está ali, ou que... Sabe? O leitor, ele se apropria da história. Ele se apropria da história. Então, eu acho que é um sentimento de descobrir sempre coisas novas. Uhum. É um sentimento de descoberta constante. Sim. E aí isso dá para a gente uma juventude. Uhum. Sim. Você fica... Eu acho que ser eternamente jovem só é possível através disso, da arte, da literatura, né? Sabe? Você vai vendo num caleidoscópio as coisas, sabe, se formando multifacetadas e formando novas faces e novas coisas. É um aprendizado constante. Sim. Eu acho que a gente sempre está vivo quando está aprendendo. Que massa. Nesse contato tão assíduo com a criança, a Amélia aprendeu a lidar 100% com ela? Não, e quem é que aprende 100% a lidar com o ser humano? O ser humano, ele é muito desafiador. Sim. Porque ele diz não quando você espera que ele diga sim. E ele diz sim quando você está certa que ele vai dizer não. Então, você precisa de sabedoria para lidar com o humano. Sabe? Você precisa de sabedoria e de amor. Existem duas coisas que você precisa muito no ato do ensino. Por isso que ninguém ensina sem amor. Não existe possibilidade de um professor fazer um trabalho real de aprendizagem sem amar. E aí o amor, ele, assim, você não ama o perfeito. Você ama a possibilidade do perfeito no imperfeito. É uma coisa muito grande, assim. Muito. Sabe? Porque você tem que olhar para aquela criatura ali que aparentemente não vai dar nada, não vai lhe render nada, aparentemente. Mas você olha para ela e você acredita. Sim. Acredita que é possível. E aí é uma coisa maior ainda, que é ela acreditar que ela é possível. Sim. O Yamando perguntou durante o nosso papo se vocês também publicavam para o público mais adulto, mas eu quero saber, para o público jovem, da nossa idade, vocês também publicam? Infelizmente, não. Eu tenho que lhe responder assim. Sim, a gente publica. Eu estou entendendo aqui a sua pergunta de duas vertentes, assim. Sim, a gente publica, porque nesse projeto Nas Mãos da Leitura a gente trabalha muito com jovens, mas a gente trabalha muito o cordel, por exemplo, a literatura de cordel. A gente trabalha... É uma surpresa, é uma coisa surpreendente, porque a gente tem alguns livros chamados Poesia em Cena, que tem os poetas clássicos. Aí você acha que o jovem talvez não vá gostar daquele poema clássico. E eu fico surpresa demais quando chego nas escolas e eles recitam esses poemas com uma verve, assim, como, sabe, uma paixão.
Puxa, eles gostam. Eles descobrem que gostam. Aí, quando eu lhe digo não, não é talvez... Eu teria muita vontade, talvez, de publicar autores jovens escrevendo para os jovens. Sim. Aí, isso a gente ainda não fez. Uma vez entrou uma menina lá, e com um livro que ela tinha feito, parecia muito... Era bom. Parecia muito Harry Potter. Certo? Eu tive uma conversa com ela, mas eu perdi o contato, ela nunca mais voltou. Ainda hoje eu lamento, porque ela nunca mais voltou, porque ela tinha futuro. Ela tinha futuro, aquela menina. Sim. Mas aí, quando eu digo não, é assim, a gente, na verdade, tem os autores, mas eles estão trabalhando, assim, por exemplo, na literatura de cordel, a ilustração é deles, tem essa coisa também, que a ilustração aqui é deles. E assim, a gente trabalha muito e vê que eles gostam. Por exemplo, como eu estou dizendo, dos poetas clássicos, dos grandes poetas, eles gostam. Agora, eu ainda sinto falta disso, de jovem escrevendo para o jovem. Porque eu acho que o jovem, ele fala a linguagem dos jovens. Sim, sim. É isso. Mas eu acho que seguindo um pouco o roteiro aqui da nossa entrevista, a gente já chegando quase ao final, e a partir disso, eu acho que nada melhor do que falar com a pedagoga Amélia, que está visitando um espaço de tanto aprendizado da criança, do jovem. Então, qual a importância desse espaço com, enfim, a música? A gente já teve muitos espaços literários aqui, mas com todos esses aspectos que a casa traz. Olha, eu fico encantada aqui com a casa da vovó Dedé, né? Inclusive, quando o Lessa me convidou, eu disse a ele assim, eu me senti grata de vir e de ver, porque assim, a gente vê aqui, eu disse no começo da minha fala, amor em tudo que é feito, e acho que é uma oportunidade, porque, por exemplo, nós estamos aqui num estúdio, gente, que tem tudo de um estúdio de rádio, aqui não tem nada de diferente, então, vocês estão aprendendo e já sabem. Porque vocês estão no mesmo patamar do profissional. Vocês estão aqui como profissionais. Então, uma coisa é como parece que é, e outra coisa é quando é. Então, aqui vocês estão no patamar de profissionais. São. Certo? E essa oportunidade que tem aqui, porque a arte salva a vida. Sim. Salva vidas. Só existe uma possibilidade da gente dominar a nossa loucura interior. É a arte. A arte, ela nos justifica, ela permite todos os extravasamentos. Então, eu fiquei encantada aí de você dizer, eu toco piano, né, que você disse no começo, eu toco piano. Então, assim, um espaço como esse, eu gostaria que todas as pessoas de Fortaleza soubessem da existência dele, que todas as pessoas pudessem ter a oportunidade de vir aqui e que muitos e muitos jovens, né, possam passar por essa casa e ser transformados. Então, assim, eu fico verdadeiramente encantada e tocada e para mim, hoje é um dia de muito aprendizado. Diante desse trabalho tão forte com a criança, com o jovem, esse trabalho que vem acontecendo há muito tempo, hoje, vendo todo, enfim, esse caminho, qual é o seu maior objetivo de mudança mesmo? O meu maior objetivo? Eu acho que o meu maior objetivo eu até ando assim, eu disse, meu Deus, é tanto frenesi, é tanta coisa fazendo, por exemplo, fazendo o livro didático. Livro didático é um negócio que você tira o seu sangue, sabe? Fazendo o livro didático. Mas, assim, é escrever uma história que possa tocar o coração das pessoas. Da criança em especial? Sim, mas das pessoas. Das pessoas, porque quando eu contei aquela primeira história que me levou para a IMEP, aquela lá do livro do Poder da Palavra, sim, quando eu terminei de contar, também uma outra pessoa chegou perto de mim e disse assim, eu acho que você contou essa história num tom muito infantil. E eles são todos adultos. E você contou como se estivesse contando para uma criança. Aí eu olhei assim para ela e disse, mas eu estava contando para uma criança. A criança que cada um tem dentro de si. Essa criança que está aqui dentro. A gente cresceu. Mas a criança está sempre aqui. Então, assim,
É a vontade de escrever uma história que seja uma história que as pessoas possam se reconhecer nelas e que possa ajudá-las, né? A se sentir melhor, a talvez sorrir, não é? A Cecília Meirelles escreveu uma vez, né, um conto assim, falando, né, de escrever uma história que de repente uma moça triste pudesse sorrir, sabe? Eu acho que esse é um pouco o sonho de todo escritor. Se todos temos uma criança interior, então todos esses livros que estão aqui em cima dessa bancada devem ser lidos por todos? Eu acho que eles podem ser lidos por todos. Acho que, por exemplo, o Poder da Palavra ele pode ser lido por qualquer pessoa, né? Acho que a Menina Leitora, talvez não. Ele é mais para criança pequena, né? Mas, por exemplo, o Poder da Palavra, Os Bichos Apaixonados, ele é mais assim para um público, como eu disse, né, de 4º, 5º ano. Mas eu acho que também uma pessoa mais adulta pode até gostar dele também, né? É legal que teve até um crossover hoje aqui com o Espia, meu livro, né? A gente tem bastante indicação, bastante coisa aqui. Mas, Amélia, a gente tá encerrando. A gente conversou por 1 hora aqui muito, muito rápido. E eu queria muito agradecer, sabe, pelo dia de hoje, pela inspiração de hoje, por, enfim, esses avanços, esses pequenos avanços que estão aqui dentro de mim, dentro do João, dentro do Pedro, dentro de todo mundo que tá nesse espaço. E a gente fica muito feliz de te receber, de receber os livros, de receber a criança, de lidar com todas essas nuances, sabe? Dessas fases da vida e entender e tentar entender como é essa progressão e onde é que a gente está agora, sem perder o que a gente já viveu e o que vai viver. Então, muito obrigado. Eu acho que eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Da mesma forma que o Yamanda, eu também quero muito agradecer por ter reservado um pedaço do seu dia para trocar, para conversar com a gente e realmente assim, passar conhecimento, passar experiência, e que com certeza, e eu espero muito ter incentivado as pessoas que estão assistindo e nos escutando a lerem também. Sim. Também parabenizo porque é um trabalho realmente belíssimo e muito importante. Assim como os meninos, eu gostaria de agradecer pela sua presença aqui hoje. Eu fiquei muito honrado porque a literatura é uma coisa que me salva muitas vezes. Escrever me salva. Assim como se eu estivesse botando tudo pra fora. E eu fico muito feliz vendo uma pessoa fazendo pelos outros o que eu gostaria que tivessem feito por mim. Tipo, introduzir esse mundo na infância. Porque agora eu tô na adolescência, eu tô me introduzindo, eu tô me auto-introduzindo. A gente tem aqui uma grande figura que é o Lessa, ele introduz muitas coisas boas pra gente. Inclusive escrever, eu até escrevia umas coisinhas assim, mandava pra ele. Ele que me incentivou até publicar várias coisas. Eu sempre mando o texto para ele antes de publicar qualquer coisa assim para ele aprovar, porque se ele não aprovar eu não posto, não tô nem aí. A opinião dele me importa bastante. E, bom, eu não tenho muito contato com o mundo infantil, mas recentemente eu tenho uma sobrinha de mais ou menos 9 meses, então muito legal. Eu fico imaginando como eu posso introduzir esse mundo a ela, não impor, mas só dizer, olha, tem esse mundo aqui, acho que pode agregar muito na sua vida futura, Sim. Sabe? E esse livro com certeza vai ficar para ela. Muito obrigado. O presente vai ser dela. Você vai fazer muito bem a ela. Mas olha, assim, eu gostei muito, viu, rapazes, de estar aqui com vocês. Vocês são muito talentosos. E fazem isso assim com muita dedicação, com muita seriedade, mas também com leveza, né? E não se preocupe que talvez alguém não tenha lido, mas sempre é tempo. E eu sei que vocês gostam todos de ler, senão não estariam aqui nessa bancada, não é? E assim, vamos em frente. Eu estou profundamente grata por estar aqui. Nós também. Estamos. Muito. E como o Yamando disse, fica aí a dica do Espia. Tem bastante Tem dica, muito no livro caso. aqui, mas eu vou indicar para vocês o que eu ganhei de presente, o desenho mais legal do mundo. Isso aí. É a dica. Esse livro ele foi selecionado pelo MEC, né? Inclusive, ele tem aí um selinho do MEC. Ele foi para todas as escolas públicas que selecionaram o livro, né, do Brasil. Né? O MEC compra livros e distribui nas escolas. Ele foi um dos livros selecionados, né, pelo MEC. Então é com esse trabalho incrível de Amélia Albuquerque que vamos encerrando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 4h14 do dia 24 de maio de 2022. É isso, um beijão e até a próxima.